Tem duas coisas que eu quero que você olhe para os líderes que estão no topo da cadeia ali dentro da sua empresa, quem está no alto nível de jogo. Tem duas coisas que essas pessoas têm em comum: ousadia e persistência. E eu quero que você anote essas duas palavras com você, ousadia e persistência. Eu vou te explicar como e por que você vai fazer uso disso, porque é exatamente essa combinação que vai permitir que você navegue num ambiente de sucesso. A ousadia, ela tem muitas frentes. E a primeira que eu quero que você pare e reflita sobre ela, sobre quando eu falo de ousadia, tem muitas coisas. A primeira dela, ousadia para se fazer presente. O que eu quero dizer com ousadia para se fazer presente? É muito mais confortável você ficar ali no seu dia a dia, quietinha e calada, acreditando que os resultados por si só vão resolver todos os seus problemas e mostrar todo o seu valor e o seu potencial. Se fazer presente é todo micro momento, é todo micro ponto de contato que você tem. Seja isso no presencial, seja isso de forma remota. Então, por exemplo, você chega numa reunião, e o que você faz? Simplesmente vai lá, quietinho, quietinha, faz um oi, senta numa cadeira e espera ali a sua hora de participar? Ou quando você entra num ambiente, você se faz presente, olho no olho, cumprimenta as pessoas, fala com verdade e diz bom dia, boa tarde, tudo bem? Imagina se eu abrisse essa aula aqui com vocês e começasse assim: oi gente, tudo bem? Vamos lá fazer a aula de hoje? Não tem uma presença, né? Como é que, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, nosso tradicional. Então, tudo isso é você se fazer presente também. E eu não estou falando de uma fala mais rápida, acelerada ou mais alta, mas depende do momento, o ambiente com quem você está falando. Então, é claro, uma fala mais acelerada, com mais energia, ela faz muito sentido, por exemplo, diante de um time comercial, mas ela faz menos sentido numa reunião estratégica com o board da companhia, quando você está ali tratando de temas que são mais delicados, sensíveis ou de alto impacto. Então você percebe que se fazer presente significa entender o ambiente, entender aquele grupo de pessoas, né, o momento ali e as pessoas que estão à sua volta para a partir daí se posicionar da melhor maneira possível, ou seja, se fazer presente da maneira correta para o ambiente ou para as pessoas que ali estão. Então, são coisas diferentes. E muitas vezes as pessoas acreditam, para se fazer presente, então eu preciso ser extrovertida, eu preciso falar muito. Nada disso. Porque existem momentos que a presença, ela inclusive pode ser feita através de um silêncio estratégico. Olha só que interessante. A presença não tem a ver com o tom da voz, não tem a ver com o quanto eu falo, mas tem a ver, sim, com a assertividade de cada momento. Isso aqui a gente chama na bússola de posicionamento executivo, ou seja, é consciência sobre você, sobre a situação e para cada situação vivida, qual é o comportamento esperado. Isso é uma habilidade executiva. Isso é uma habilidade executiva. A parte boa da habilidade executiva é que é algo que se aprende e se treina. A parte mais desafiadora da habilidade executiva é porque não necessariamente você nasce com ela. E tá tudo bem se você não nasceu com isso. Você pode aprender, desenvolver e aplicar. Claro que ter essa presença de ler o cenário envolve algumas coisas mais. Uma delas é, eu consigo adaptar o meu comportamento, o meu tom de voz, a minha postura e aquilo que eu vou falar e como eu vou falar para cada ambiente. Então, leitura de cenário e adaptação de comportamento e fala. Isso é uma habilidade. A outra habilidade tem a ver com você lidar com os seus próprios gatilhos socioemocionais, que muitas vezes vai passar a ausência da ousadia pelo medo, que é o contraponto disso. Poxa, mas e se eu for ousado e errar? E se eu for ousada e for mal interpretada? E aí o que vem? Medo, autossabotagem, são coisas que vão tirando você do jogo de uma carreira executiva de sucesso. As pessoas chegam ao topo porque elas se movimentam, porque elas têm ousadia. Tem os 3 Cs do executivo imparável, né? O primeiro é consciência, então consciência de que eu preciso me movimentar. Mas como movimentar? E aí você precisa desse conhecimento para saber a forma certa de se posicionar em cada micro momento. O segundo C, então consciência, o segundo é coragem. Coragem de dar o passo, coragem de se fazer presente, coragem de interagir com pessoas que eventualmente você não tem ainda uma conexão estabelecida ou até você já sabe que não tem ali uma entrada, não é exatamente uma pessoa que já estão te esperando, você vai ser acolhido ou acolhida. Talvez no momento onde você precisa se provar. E aí você começa a sentir o quê? Uma certa retração, medo. Mas e se eu falar errado? E se isso só confirmar uma ideia que as pessoas têm equivocada sobre mim?
E aí você faz o quê? Você se cala. Isso é o oposto. A ousadia é sobre caminhar, é sobre avançar. Então, consciência, coragem. E o terceiro, que é o que faz com que você de fato chegue numa posição executiva alta, né, com robustez, é a consistência. Então, consciência, coragem e consistência. Duas habilidades que eu trouxe aqui para você hoje. Ousadia e persistência. Percebe como isso tudo combina? A ousadia vem da combinação da consciência com a coragem, que são sempre os 3 Cs do executivo imparável. Eu já ensinei isso aqui, que lhe cabe muito bem e é importante trazer isso à tona de novo. Consciência e coragem nós estamos traduzindo como ousadia. Consistência é aquilo que nós estamos chamando aqui de persistência. Então, veja, se fazer presente é um ato de ousadia, e sim, fundamental. A ousadia, você não pode ler ela como um problema. A ousadia, ela é positiva, é coisa boa. Então, lembra, ninguém chega no alto nível de carreira, ninguém vai alcançar o sucesso sendo uma pessoa que não tem ousadia, sendo uma pessoa covarde, uma pessoa extremamente cuidadosa com tudo o tempo todo. E se você tem essa tendência de querer cuidar de tudo, ter certeza que tá tudo bom, ter certeza que fica presente para isso, porque esse pode ser o maior entrave da sua carreira.